Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aluna do último semestre do curso de Ciências Físicas e Biomoleculares e faço iniciação científica no Laboratório de Neurobiofísica do Grupo de Física Computacional e Instrumentação Aplicada. O meu projeto é o estudo do efeito de estímulos visuais em peixes elétricos de campo fraco de Minotos carapo. Eu desenvolvo esse projeto sob orientação do professor Reinaldo Daniel Pinto e co-orientação do Dr. Lírio Onofre Batista de Almeida. Gimnotus carapa é uma espécie de peixe elétrico de campo fraco do tipo pulsador, de hábitos noturnos e muito difundido nas Américas Central e do Sul. Esses animais são capazes de gerar descargas em um órgão elétrico. Essas descargas consistem em impulsos discretos estereotipados, ou seja, de formato característico, de pequena amplitude, da ordem de 1 volt, e curta duração, normalmente entre 0,8 e 2 milissegundos. Esses pulsos são separados por intervalos de silêncio, chamados de interpulso intervalos ou IPIs, e esses IPIs possuem duração variável. Além do órgão elétrico, esses animais também têm um extenso sistema sensorial elétrico espalhado pelo corpo. O sistema sensorial e o órgão elétrico são integrados ao sistema nervoso e constituem o que se chama de sentido elétrico. Durante a descarga do órgão elétrico, são produzidos campos elétricos que se propagam na água ao redor do animal. Quando esses campos interagem com objetos próximos ao animal, eles sofrem pequenas distorções, e a partir dessas distorções são produzidas imagens elétricas dos arredores. Esse processo é conhecido como eletrolocalização. Outra capacidade interessante da espécie é a eletrocomunicação, na qual os animais utilizam os padrões temporais de sequências de pulsos e IPIs para estabelecer comunicação com seus interespecíficos. O sentido elétrico foi explorado em um grande número de trabalhos, mas outras capacidades sensoriais da espécie não receberam tanta atenção. Quando peixes elétricos, como os gimnotos carapos, são expostos a novos estímulos, e esses estímulos podem ter diversas naturezas, como mecânica, elétrica ou visual, eles produzem um comportamento chamado de novelty response. Na NR, ocorre uma aceleração na frequência de pulsos elétricos, ou seja, há uma diminuição abrupta dos intervalos entre pulsos, seguida de uma recuperação lenta desses intervalos. Sabendo que existe esse comportamento quando há percepção de um estímulo, o nosso trabalho tem como objetivo utilizar a novelty response para inferir se um estímulo de natureza visual foi percebido pelo animal, e dessa forma estudar a sensibilidade do sistema visual da espécie. Esse tipo de estudo é importante para que seja possível ampliar o conhecimento em relação ao funcionamento de sistemas nervosos e, além disso, para que consigamos entender como funciona a interação entre modalidades sensoriais distintas, nesse caso, a visão e o sentido elétrico. Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário construir um setup eletrônico capaz de gerar estímulos visuais e, além disso, captar e digitalizar simultaneamente esses estímulos e a resposta do peixe. Uma das coisas mais importantes que nós consideramos durante a construção do setup foi a liberdade de movimentação do peixe durante o experimento. Como a nossa intenção era estudar um comportamento natural da espécie, era importante que as condições experimentais se aproximassem das condições naturais em que esses peixes vivem. Então, qualquer restrição de movimentação poderia gerar um estresse no animal e afetar a resposta. Por conta disso, nós utilizamos um aquário de vidro grande, dentro do qual o peixe poderia nadar livremente, e recobrimos o aquário com cartolina preta e blindagem, para que variações de luminosidade externas ao experimento não afetassem os procedimentos experimentais e para evitar interferências eletromagnéticas. Entretanto, a captação do sinal do peixe quando esse se movimenta livremente é um desafio, porque é necessário garantir que o sinal seja captado independente da posição do peixe no aquário. A solução que nós encontramos foi implementar um sistema de captação de sinal com arquitetura em X, ou seja, nós posicionamos eletrodos nas 4 arestas verticais do aquário e utilizamos os pares de eletrodos transversalmente opostos como dois dipolos sensores. Essa arquitetura permite captar o sinal do peixe em todo o volume do aquário. A única exceção seria uma situação em que o emissor se posiciona verticalmente e exatamente no centro do aquário, o que é improvável comportamentalmente falando, e além disso as dimensões do peixe impedem uma anulação total do sinal. Assim, os dois dipolos sensores são ligados ao front-end analógico, ou FE, que é um estágio de condicionamento de sinal responsável pela amplificação diferencial e filtragem dos sinais. Com o FE, nós conseguimos uma relação sinal-ruído aceitável para a etapa de análise de dados. O sinal soma dos dois dipolos que sai do FE foi então ligado a uma das entradas de áudio do computador que nós utilizamos para aquisição de dados.
Os estímulos visuais são gerados com um conjunto de LEDs de alta potência e captados com um circuito fotorreceptor construído com base em um fototransistor. O sinal luminoso foi ligado a outra entrada de áudio do computador. Após a chegada de ambos os sinais aos canais de entrada de áudio do computador, eles são digitalizados simultaneamente em alta fidelidade pelo hardware nativo dedicado. O fluxo dos sinais digitalizados alimenta o software gratuito Audacity, que permite a visualização, o tratamento e a gravação dos dados para análises posteriores. Depois da construção do setup, foi necessário testar suas capacidades em relação à captação dos pulsos de eletrolocalização do peixe e à geração e captação dos estímulos luminosos. Além disso, nós também verificamos se o sistema de aquisição de dados era capaz de detectar o perfil de Novelty Response. A imagem acima à direita corresponde a um pequeno trecho de uma gravação feita com o programa Audacity. Nela, nós percebemos que havia uma variação na amplitude do pulso de eletrolocalização do peixe. Essa variação já era esperada, porque a amplitude do sinal depende da posição relativa entre o peixe e os dipolos sensores. Então, quando há movimentação do animal, ocorrem variações de amplitude. A imagem de baixo corresponde a um único pulso em destaque. Nós percebemos que o perfil dos pulsos gravados com o Audacity era idêntico ao perfil observado com um osciloscópio e correspondia ao pulso estereotipado da espécie. Além disso, nós esperávamos que a duração do pulso ficasse entre 0,8 e 2 milissegundos, e de fato, nós encontramos uma duração média de aproximadamente 1,7 milissegundos. Além disso, nós verificamos que o setup era capaz de gerar pulsos luminosos de curta duração e muito próximos temporalmente. Os valores mínimo e máximo de duração de pulsos e intervalos entre pulsos estão apresentados nas tabelas. A variação da duração dos pulsos e dos intervalos entre eles, dentro desses ranges de valores, é possível porque o circuito gerador de estímulos possui resistores de resistência variável. Além disso, é possível obter outros ranges de valores trocando componentes do circuito gerador, como os capacitores, por exemplo. Por conta da capacidade do setup em gerar pulsos de curtíssima duração e muito próximos temporalmente, nós optamos por usar estímulos luminosos na forma de bursts, que são rajadas de pulsos com intervalos muito curtos entre eles, seguidas de intervalos maiores de silêncio, ou seja, sem estímulos. Por fim, nós verificamos que o setup era capaz de detectar o perfil esperado para a Novelty Response. É importante deixar claro que a NR pode acontecer em resposta à estimulação externa ao experimento, como, por exemplo, a estímulos mecânicos que acontecem quando há perturbações na bancada de experimentos. Como o setup permite a captação simultânea dos estímulos e da resposta do peixe, é possível selecionar para análise apenas NRs que estejam de fato relacionados aos estímulos visuais. Depois que nós verificamos que o setup possui capacidades satisfatórias para os experimentos, foram realizadas as primeiras medidas. A análise inicial foi feita apenas com o programa Audacity. O programa possui 2 canais de gravação, então no primeiro foram registrados os sinais de estímulo e no segundo os sinais do peixe. Nessa imagem são apresentados trechos de gravações feitas com os LEDs verde, vermelho e azul. Na gravação com o LED verde, é possível perceber que foram gerados 2 bursts luminosos. Também se nota que houve variação de amplitude durante a gravação, o que indica que houve movimentação. Vemos que as variações estão associadas ao final de ambos os estímulos e que houve um período de agitação logo após o primeiro estímulo. Na gravação com LED vermelho, nota-se que ocorreram variações de amplitude ao longo de toda a duração do burst. Por fim, na gravação com LED azul, vemos muito menos variação de amplitude, ou seja, houve uma menor movimentação do peixe. As pequenas variações encontradas também não parecem estar relacionadas aos estímulos. Essa análise inicial mostrou que houve uma agitação maior do peixe sob o estímulo dos LEDs verde e vermelho, o que forneceu indícios de que talvez o comprimento de onda do estímulo influencie na resposta do peixe. Nós também pensamos na possibilidade de que a intensidade luminosa fosse maior para os LEDs verde e vermelho, mas quando verificamos, o fato era que a intensidade luminosa do LED azul era na verdade maior que a dos outros dois. Para uma análise mais profunda, foram construídos gráficos de IPI por tempo com o software livre Octave. Esse primeiro gráfico corresponde a uma gravação feita sob estímulo do LED verde. Nele, a gente pode ver o perfil de NR muito evidente no período em que houve estímulo luminoso. Um desses perfis de NR muito evidentes corresponde exatamente ao momento em que o estímulo muda, ou seja, exatamente ao momento em que termina o burst luminoso.
O fato de que esse perfil de NR é síncrono ao momento em que houve alteração no estímulo indica que a novelty response foi produzida pela alteração do estímulo, ou seja, pela alteração das condições do ambiente. Além disso, nesse gráfico a gente também pode ver perfis de NR não associados ao período em que houve estímulo. Esse segundo gráfico corresponde a uma gravação feita sob estímulo do LED azul. Nele a gente vê novamente o perfil de NR correspondente ao período em que houve estímulo luminoso. Entretanto, esses perfis de NR são muito menos acentuados e evidentes que aqueles encontrados sob estímulo do LED verde. Outra coisa que a gente observa é que não há NR síncrona à alteração abrupta do estímulo, ou seja, ao final do burst luminoso, por exemplo. A gente mais uma vez encontrou também o perfil de NR em momentos em que ele não está associado ao estímulo luminoso. Esses resultados são mais indícios de que existe, sim, uma sensibilidade maior a determinados comprimentos de onda nessa espécie. Por fim, a última etapa de análise consistiu na construção de histogramas para verificação dos tempos de duração de PI na presença e na ausência de estímulos luminosos. Esperava-se que na presença de estímulos houvesse uma aceleração do órgão elétrico e que, portanto, os valores de IPI predominantes fossem menores que aqueles encontrados na ausência de estímulos. Essa primeira imagem corresponde a um histograma feito com os dados do LED verde. A linha vermelha, que corresponde ao período sem estímulo, apresenta um pico muito claro em torno de 0,026 segundos, sendo esse o valor predominante de IPI. Quando a gente tem o estímulo, existem duas regiões de destaque em torno de 0,019 segundos e 0,024 segundos, e ambos os valores são menores que aquele encontrado para o IPI predominante na ausência de estímulo, o que indica uma aceleração do órgão elétrico. Além disso, a média dos valores de IPI na ausência de estímulo é consideravelmente maior que a média desses valores na presença de estímulo, considerando a escala do nosso experimento. O segundo histograma corresponde aos dados referentes ao LED azul. Nesse caso, a gente não enxerga uma distinção clara nos perfis na ausência e na presença de estímulo luminoso. A gente vê realmente um pico na presença de estímulo, mas a gente não consegue detectar na ausência de estímulo um valor predominante de IPI. Além disso, a média dos valores de IPI na presença e na ausência de estímulo ficaram muito próximos, com uma pequena diferença no desvio padrão. A partir desses resultados, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que o setup eletrônico e computacional possui capacidades satisfatórias em relação à geração de estímulos luminosos de características variáveis e em relação à captação desses estímulos e do pulso de eletrolocalização de diminutos Carapo. Além disso, nós percebemos que houve detecção de novelty response associada aos estímulos luminosos, o que indica que os animais de fato perceberam esses estímulos. Por fim, a gente também conclui que o comprimento de onda parece influenciar na sensibilidade da espécie a estímulos luminosos. Além disso, nós também concluímos que esse tipo de experimento é bastante relevante e possui algumas aplicações interessantes. Por exemplo, esses animais são de hábitos noturnos. Então, grande parte dos experimentos realizados com eles são feitos em ambientes escuros. Mas alguns experimentos exigem um monitoramento visual, ou seja, a filmagem desses animais. Dessa forma, é necessário utilizar um tipo de iluminação que não seja efetivamente percebida pelo animal, para que essa iluminação não interfira no experimento e gere, por exemplo, novelty response. Além disso, por conta das capacidades desse tipo de animal em identificar alterações no perfil elétrico no ambiente aquático que eles estão inseridos, eles podem ser utilizados para a detecção de poluentes aquáticos, como o óleo, por exemplo. Entretanto, como eles habitam águas turvas, é necessário utilizar iluminação para monitorar a movimentação deles e a posição deles. E por conta disso, a gente precisa escolher um tipo de iluminação, mais uma vez, que não interfira nas capacidades de detecção dos poluentes dos animais. Então, um tipo de luminosidade que não é efetivamente percebido pela espécie. Essas foram as referências que eu usei para essa apresentação e eu gostaria de agradecer à FAPESP pelo financiamento do projeto, ao Laboratório de Neurobiofísica pela orientação e por toda a ajuda durante o desenvolvimento do projeto e ao Instituto de Física de São Carlos. Muito obrigada!